Olá, começa agora o JR Entrevista. O vazamento de dados dos brasileiros tem sido notícia constante neste começo de ano. No caso mais recente, foram vazados dados de mais de 100 milhões de clientes de operadoras de telefonia celular. E para falar sobre esse e outros assuntos, o JR Entrevista recebe hoje a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Miriam Wiener. Seja muito bem-vinda aqui ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar falando justamente sobre o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Explica para a gente, por favor. Perfeito, Tiago. Agradeço muito o convite para falar sobre esse assunto. Eu acho que, de fato, é um tema da maior importância, da maior atualidade. E eu queria começar explicando que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada muito recentemente, né? Ela entrou em vigor apenas em setembro do ano passado e 2 meses depois, em novembro, foi então criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde eu trabalho atualmente. E qual é o papel dessa autoridade? São muitos papéis, na verdade. Porque quando a gente fala em proteção de dados, a gente não está pensando apenas em enfrentar vazamentos, mas sim de promover uma mudança de cultura, uma mudança de percepção na forma como empresas, como cidadãos, como o próprio governo usa e trata dados pessoais. Então, o papel da NPD é um papel de educação, de orientação, mas também de fiscalização, de sancionamento, né? É um papel também de estabelecer um diálogo relevante entre o regulado e o regulador e também um diálogo com outros órgãos do poder público que tenham competências para atuar no tema, como, por exemplo, os órgãos de defesa do consumidor, né, órgãos de investigação policial e até mesmo órgãos governamentais responsáveis pelo tratamento de dados dentro do poder público. Então, é um papel realmente múltiplo e bastante desafiador. E um dos desafios a gente está vendo aí na prática, né, com essas recentes denúncias, já dois grandes vazamentos de dados, né, neste ano já, em 2021, e um deles tivemos mais de 100 milhões de dados, possivelmente vindo das empresas de telefonia. Agora essas empresas já se manifestaram, dizendo que o vazamento não ocorreu dentro do banco de dados delas. O que a gente pode usar de exemplo, servir de lição para esse momento, exatamente no início desse trabalho, dessa conscientização sobre a necessidade de proteger os dados dos brasileiros? Pois é, esses vazamentos que foram denunciados são fatos extremamente graves, né? Eles geram preocupações em todos os brasileiros, porque o volume de dados que foi indevidamente divulgado é muito expressivo e isso abre margem para fraudes, para golpes de tudo que é tipo, para usos indevidos e não autorizados desses dados. E quando a gente fala desse tipo de vazamento, normalmente está associado a um crime cibernético, né? Uma invasão de dispositivo informático ou um empregado de uma empresa que pegou aquela base de dados, que vendeu. E justamente por isso, esse tipo de vazamento exige uma articulação entre diferentes órgãos do governo, né? Nós, na NPD, quando tomamos ciência dos fatos, oficiamos as empresas que foram apontadas como responsáveis pelo vazamento, pedindo esclarecimentos, mas nós também oficiamos a Polícia Federal, o Gabinete de Segurança Institucional, a Secretaria Nacional do Consumidor, é uma parceira nesse trabalho, porque tem impacto sobre relações de consumo. E estamos também trabalhando em parcerias com órgãos como o CERT.br, por exemplo, que é um órgão responsável por cuidar de incidentes de segurança na internet. Então, eu acho que a gente está no momento de tentar minimizar os danos a esses vazamentos que possivelmente aconteceram ao longo de vários anos, né? As investigações apontam que não necessariamente aconteceram nesse momento, mas são vazamentos que podem ter sido fruto de vários episódios, né? E eu acho que a lição que fica, tanto para organizações públicas como privadas, é da necessidade de realmente implementar programas de governança que assegurem que os dados sejam utilizados e protegidos responsavelmente, né? Então, usar mecanismos técnicos como criptografia, como senhas difíceis e também procedimentos administrativos para evitar que qualquer pessoa possa acessar uma base de dados desse tipo e distribuí-la a terceiros. E eu acho que também para os indivíduos, né, existe agora a necessidade de um alerta redobrado quanto a possíveis maus usos. Então, há uma série de mecanismos que o indivíduo pode adotar para se proteger, por exemplo, acessando o sistema Registrato do Banco Central, que é disponível na internet, né, que permite verificar se foram contraídos empréstimos em seu nome, ou verificar o cadastro de celulares pré-pagos da Anatel para ver se alguém abriu, né, comprou uma linha celular no seu CPF, e outros mecanismos desse tipo, né, usar senhas fortes, duplo fator de autenticação, sempre que possível. Então, o que a LGPD nos traz nesse momento são também mecanismos para o indivíduo se proteger desses maus usos, né?
Então, saber de onde você tem meus dados, por que você está usando esses dados, né? Eu quero que você elimine esses dados, não tem base legal para isso. Tudo isso são aspectos que a LGPD traz para ajudar o cidadão. Diretora Miriam, a gente está falando de 2 mega vazamentos, né? A senhora acabou de falar um pouco de como estão as investigações. Eu queria ter mais detalhes, né? Para quem está nos acompanhando e não conhece tão bem, foi um vazamento de mais de 100 milhões de CPFs, né? E um outro vazamento de 223 milhões de CPFs. Tinha CPFs até de autoridades nesses vazamentos. Por que a senhora disse que não necessariamente são vazamentos recentes? Quais indícios você já tem? Então, esse é um trabalho que ainda está sendo apurado, sabe, Tiago? A gente não tem ainda todas as evidências, eu nem poderia falar aqui conclusivamente, mas as informações que nós temos até o momento apontam para que essa base de dados seja fruto não apenas do vazamento de uma única empresa, mas possivelmente várias outras bases de dados, né? E elas também as evidências indicam que não necessariamente isso aconteceu agora, mas possivelmente ao longo de vários anos, 5 anos ou 7 anos. Mas esse é um trabalho que realmente exige ainda uma apuração técnica, envolvendo outros órgãos, além da própria ANPD, de modo que é difícil falar conclusivamente nessa semana vocês momento. Notificaram, junto com a Senacom, né, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, as 4 operadoras de telefonia. Dessas 4, 3 disseram que não houve vazamentos, que tem sistemas reforçados de segurança cibernética. A operadora, claro, também falou que tem segurança reforçada e que estaria colaborando com as autoridades, mas não negou que houve vazamentos da base de dados da empresa. De alguma forma, você já tem indícios de que vazamentos ocorreram da operadora, claro, ou ainda não? Não, a gente ainda não tem nenhum indício conclusivo de onde tenha saído o vazamento. Agora, nessa investigação, já temos no país tecnologia com os investigadores para conseguir mapear cada vazamento e chegar, por exemplo, aquele funcionário que faz um login no computador e baixa esses dados de forma ilegal e acaba vendendo ou repassando a terceiros? Na verdade, é preciso colocar em marcha as competências e a expertise de vários órgãos. Então, o Ministério Público, por exemplo, a Polícia Federal, além de grupos técnicos, por exemplo, o pessoal do CERT.br. E, a partir disso, trabalhar realmente no processo investigativo em colaboração com as empresas que foram apontadas como responsáveis, né? Então, em um dos vazamentos, por exemplo, a empresa logo nos procurou, trouxe seus especialistas e disse, olha, a gente foi apontado como responsável, mas a nossa base de dados não bate com os dados que foram disponibilizados. Trouxeram elementos para ajudar a defender essa posição. E é um trabalho de investigação que realmente não é trivial e que vai mobilizar muitos órgãos dentro do Poder Federal. Mas é possível fazer esse rastreamento? É um processo investigativo, né? Esperamos que sim, que sejam obtidas respostas. E você já tem os indícios de que os vazamentos ocorreram porque as informações estavam todas disponíveis lá na internet. Sim, isso foi objeto da denúncia, né? Essa base de dados foi anunciada e recebemos informações também de empresas de segurança quanto a isso. Por que isso é um bom negócio, né, Tiago? Por que a gente pode ver que tem muita gente interessada em comprar esses dados, em negociar cadastros de milhões de brasileiros? Eu acho que isso é fruto também de uma mudança estrutural pela qual a nossa economia passa. A gente fala muito em transformação digital ou indústria 4.0 e esses são termos usados para se referir a esse fenômeno em que tudo passa a ser movido a dados, né? Uma economia movida a dados. Muitas vezes as pessoas usam uma metáfora dizendo que dados são petróleo ou dados são água, né? Para revelar justamente essa característica de insumo para atividades econômicas, atividades governamentais. O que eu queria ressaltar, entretanto, é que os dados pessoais, justamente porque eles representam uma projeção da personalidade humana, não são algo que possa ser livremente comercializado ou utilizado, né, à revelia do interesse do próprio titular do dado, do cidadão. E é um pouquinho nessa linha que a LGPD vem nos trazer ferramentas e também princípios para orientar esses dados. Então, se você é uma empresa, alguém te ofereceu um cadastro maravilhoso, mas você não sabe a proveniência desse cadastro, você não tem uma base legal que justifique a utilização desses dados, você não deve utilizá-los. A lei não permite que isso seja feito. Essa empresa pode ser punida até, Sim, né? sem dúvida. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, junto com vocês, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vocês notificaram as 4 operadoras de telefonia, né, para elas apresentarem uma defesa em 15 dias. Vocês já têm indícios de que esses vazamentos ocorreram
da base de dados das operadoras de telefonia? Já está claro para vocês isso ou ainda é objeto de investigação? Não, tudo está ainda sendo investigado. Nós não temos, nesse momento, ainda clareza sobre de onde vieram esses dados. Como é que os clientes podem se proteger? A gente está falando, né, dessa necessidade de cada um entender que esse dado, essa informação é algo pessoal, é algo que cada cidadão precisa ter controle, saber que é dele e que as empresas não podem usar de forma indevida. Então, no nosso dia a dia, no nosso comportamento de consumidor, o que a gente pode fazer para evitar ter esses dados expostos de forma ilegal? Perfeito, Yuri. Eu acho que você formulou a pergunta de maneira excelente, porque você traz à tona justamente essa ideia de autodeterminação informativa, que é um princípio que está na nossa lei. O que é autodeterminação informativa? Significa reconhecer que justamente os dados representam o indivíduo e, portanto, ele deve ser protagonista, né? Deve ter controle sobre a forma em que esses dados pessoais são utilizados. E, para isso, a lei traz uma série de ferramentas, uma série de direitos. Então, o direito de acessar dados, de saber quem trata os dados, com base em quais fundamentos jurídicos, de pedir que os dados sejam eliminados em determinadas circunstâncias, né? E eu acho que a lei traz uma série de obrigações para quem trata dados, para as empresas, e uma série de direitos também para o titular, né? Para o indivíduo a quem os dados se referem. E no nosso dia a dia tem também certos cuidados que nós podemos tomar para evitar que os nossos dados circulem de maneira indevida, né? Ou fora do nosso desejo, da nossa percepção, do nosso controle. Isso inclui ter um pouquinho mais de consciência sobre para que a gente fornece dados, para quem que a gente fornece dados. Muitas vezes a gente entra numa farmácia, numa loja, né? Numa loja de varejista, e a primeira pergunta é: me diz seu CPF, por gentileza. Ora, ninguém pode ser obrigado a fornecer um CPF para adquirir um produto, né? E se eu forneço um dado pessoal, tem que ficar claro para mim também o que vai ser feito com esse dado e qual é a vantagem que eu tenho ao fornecê-lo. Então, eu acho que existem uma série de medidas que nós, como indivíduos, podemos, no nosso dia a dia, adotar realmente nesse sentido de tomada de consciência de que os dados são muito importantes, os dados representam nossa personalidade, nosso modo de ser. A partir dos dados são criados perfis comportamentais, perfis de consumo, que são também importantes no ambiente empresarial. E eu acho que, ao se dar conta dessa importância, a gente consegue também, com mais cuidado, né, manejar as nossas preferências e nosso comportamento. Diretora, essas investigações todas que estão sendo feitas podem levar a que tipo de sanções? São sanções contra as empresas? São notificações? O que pode ocorrer se ficar comprovado aí que os vazamentos dessas informações ocorreu aí por descuido ou um não trabalho correto de segurança por parte das empresas? Então, bom, as investigações ainda estão em curso para a gente entender exatamente o que aconteceu, mas a gente antevê a possibilidade de responsabilização em diferentes esferas, né? Então, em primeiro lugar, é possível que tenha havido um crime, né? Um crime cibernético ou outro tipo de crime que vai ser punido de acordo com o direito penal, né? Então, quem invadiu uma base de dados, né? Ou quem indevidamente se apropriou de uma base de dados para vender a terceiro pode ser criminalmente punido, responsabilizado, com penas, inclusive, de prisão, né? Um outro campo é o campo da responsabilidade civil. Então, você, qualquer cidadão que tenha sido prejudicado pelo uso indevido de seus dados pessoais pode recorrer ao Poder Judiciário para responsabilizar quem tenha dado causa ao tratamento ou quem tenha utilizado indevidamente esses dados. Isso pode ensejar indenizações, por exemplo, né? Dentro de cada organização também existem formas de punir um empregado que tenha eventualmente tratado de maneira irregular um dado pessoal. E, por fim, nós temos também as sanções administrativas previstas na LGPD, que não estão ainda em vigor, né? Que passarão a viger somente a partir de agosto desse ano. E, a partir dessa data, condutas delitivas continuadas, ou seja, crimes que estejam, né, em andamento desde agora e que se protraem no tempo, poderão também ser sancionados administrativamente pela ANPD. E vocês podem fazer recomendações? Vou te dar um exemplo simples. As operadoras de telefonia, elas fazem a assinatura de internet, por exemplo, apenas com o número do CPF de um cidadão. Você liga, fala o número do CPF, eles mandam instalar. Vocês podem fazer esse tipo de recomendação para mudar procedimentos, para pedir uma assinatura no documento, pedir um reconhecimento de firma para se fazer um serviço desse? Porque com esses dados todos na internet é muito fácil as pessoas aplicarem golpes com os números. Sem dúvida. A ANPD tem um papel realmente orientador e também um papel regulatório. Então, nós podemos também expedir normas
né? A lei, inclusive, fala em expedir normas sobre segurança da informação, normas sobre procedimentos, sobre bases legais. Então, esse é um papel nosso, sim. E eu acho que as próprias organizações têm hoje um incentivo muito forte para aprimorar os seus controles internos, porque também as empresas não querem ser vítima de golpes de terceiros, né? Ou mandar instalar a internet na casa em que o titular não tenha interesse, depois ser alvo de uma ação judicial. Mas, infelizmente, né? É assim que elas continuam trabalhando. Eu acho que os vazamentos, de certo modo, vão ajudar a ampliar a tomada de consciência sobre esse assunto e acredito que apenas reforça a necessidade que as empresas, de maneira muito responsável, estipulem seus controles administrativos e técnicos quanto ao uso de dados dos seus clientes. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Diretor, a gente está vendo que o Thiago está até com certo pânico, né, de ter os dados vazados. Vítima, inclusive. E alguma empresa fazer um uso indevido, né, desse serviço, e é um pânico que eu acho que está sendo compartilhado por 200 milhões de brasileiros, que é um número, né, aproximado de CPFs que entraram em circulação com os dois casos. Então, a senhora falou rapidamente, eu gostaria de tentar deixar mais claro para todo mundo entender em casa o que se pode fazer a partir do vazamento. Tem o site do Banco Central, né, para conferir se um empréstimo foi feito no nome da pessoa. Há também como descobrir se um celular foi solicitado em seu nome, né, na Anatel. Como é que são o passo a passo para cada cidadão, de forma gratuita, conseguir fazer essa mini investigação sobre o histórico dos dados dele? Nós estamos, nesse momento, preparando, de fato, um material informativo, tipo cartilha, para colocar no nosso site, www.gov.br/NPD. Eu sugiro que quem puder dê uma olhadinha. Mas, já antecipando, tem uma série de medidas que não são complicadas e que a gente pode tomar para se prevenir. Eu, pelo menos, já tomei essas medidas, né? Então, o primeiro é o Registrato do Banco Central. É um serviço gratuito. Você entra na sua conta corrente do seu banco, você obtém um número e, a partir daí, você consegue consultar transações financeiras feitas no seu nome. É muito simples, muito fácil de usar. A gente tem um sistema de cadastro de pré-pagos da Anatel, no qual você consegue pesquisar a partir de um CPF se alguma linha pré-paga está associada a esse CPF. Serve para internet também, para telefone fixo? Esse é específico para pré-pago, tá? Porque por conta de uma obrigação legal de registro pré-pago, então esse sistema é especificamente para isso. Nós temos também uma iniciativa corregulatória tomada por iniciativa da Anatel, que é o Não Me Perturbe. Talvez os senhores já conheçam, que é também um sistema no qual a pessoa consegue cadastrar o seu número para não receber ligações indesejadas de empresas de telefonia e de empresas do setor financeiro, né? Telemarketing. Infelizmente, as empresas também teimam em não respeitar completamente. Infelizmente. A minha experiência com o Não Me Perturbe foi boa, mas eu tenho ouvido também algumas críticas. Principalmente com relação aos aposentados, né? Então, a questão do crédito consignado é uma situação também bastante preocupante, né? E também medidas que estão ao alcance de cada cidadão, como, por exemplo, trocar sua senha, né? Ser cuidadoso quanto aos sites nos quais se navega, com fornecimento de informações. Então, medidas básicas digamos assim, de proteção no ambiente cibernético, é um ambiente no qual também muitos golpes são prometidos. Nesse momento de grande vazamento de informações, as pessoas devem tomar cuidado também com aquelas ligações que elas recebem, né? De empresas, dizendo... Sim. Porque históricos de negociações e de pagamentos de contas também foi vazado. Então, essas pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de contato, né? Cuidado com contatos telefônicos, pedindo para confirmar dados, cuidado com SMS que indiquem que a sua senha no banco foi exposta, clique aqui, né? Então, realmente, é o momento da gente ser bastante cauteloso, da gente ficar muito atento para possíveis golpes, e essa é uma medida que, enfim, estamos hoje enfrentando, mas é algo que vale, né, para toda a vida e para todas as nossas interações no ambiente digital. Falamos do cidadão. E o governo e as empresas? O que é preciso aprimorar para essa nova realidade? Eu acho que quando a LGPD foi discutida e aprovada em 2018, quando ela entrou em vigor agora em 2020, o que se pretendia realmente era promover uma mudança de cultura, uma mudança na forma como a gente enxerga os dados pessoais e a responsabilidade que está associada ao tratamento de dados pessoais. Porque tratar dado pessoal é tratar com pessoas, né? Não são só números, não são apenas bits e bytes. Então, quando a LGPD foi aprovada, ela trouxe um mecanismo
muito importante, pelo qual ela estabeleceu uma autoridade competente para regular, fiscalizar, sancionar. Ela estabeleceu uma série de direitos e princípios, né, que o titular faz jus, o titular é o cidadão, é o indivíduo, e ela estabeleceu também uma expectativa quanto aos agentes de tratamento, quanto às empresas ou o próprio governo que tratam dados, calcado numa ideia de responsabilidade, de accountability, né? Então, você é responsável por tratar adequadamente seus dados, por lidar com riscos de uma maneira muito transparente e também por estabelecer programas internos de gestão dos dados. E isso vale para pequenas empresas, para grandes empresas, né, no sentido de incorporar as melhores práticas no dia a dia, não apenas práticas de segurança cibernética, mas também cuidados quanto ao tratamento, né? Então, eu vou cruzar um dado com o outro, será que eu posso? Será que tem base legal para isso? Compartilhar dados é algo também que deve ser visto com bastante cuidado. E eu acho que o desafio que muitas organizações públicas e privadas enfrentam nesse momento é justamente de encontrar uma lei tão complexa como a LGPD, que é uma lei que tem 60 e tantos artigos, né? E de introduzir essas novas regras no seu dia a dia, né? No dia a dia dos seus colaboradores, no dia a dia das decisões de alto nível. Então, é um momento realmente muito importante de transformação e eu acho que essa que é a expectativa que a gente tem com a LGPD. Obrigado, diretora. O JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente hoje a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Miriam Wiemer. Nós vamos continuar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei novíssima, né? Saiu do forno, está quentinha ainda. E a senhora já disse no primeiro bloco que a partir de agosto deste ano já estão previstas as primeiras aplicações de sanções a quem cometer as ilegalidades. Quais são essas ilegalidades previstas na lei? A lei não estabelece um rol, né, uma lista de ilegalidades. Na verdade, qualquer tratamento em desconformidade com a lei é um tratamento passível de punição, né? E nesse momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trabalha justamente na elaboração do regulamento de sanções, que vai estabelecer as condições e os critérios para a aplicação dessas sanções. E que sanções são essas? São de vários tipos, né? Desde uma simples advertência, olha, não faça mais isso, não estava adequado, corrija seu procedimento, até a aplicação de multas de até 50 milhões de reais por infração e, no limite, até mesmo a determinação de eliminação da base de dados, suspensão das atividades de tratamento. Então, as sanções são realmente bastante expressivas, porque para uma organização, uma determinação de cessação do tratamento pode corresponder até mesmo à cessação das atividades empresariais. E o que as empresas, né, são principalmente empresas, né, precisam fazer para zelar, né, tomar cuidado com as informações pessoais das pessoas dos clientes, no caso? Eu acho que quando a gente fala de empresa, é preciso também ter em mente que nós temos grandes empresas, pequenas e médias empresas, que são realidades bastante distintas, né? E justamente por isso a lei também previu a existência de regras especiais para as pequenas e médias empresas e também para startups, empresas inovadoras, né, de base tecnológica, para fazer jus a essas realidades distintas. Mas quando a gente pensa em empresa de modo geral, normalmente um programa de governança inclui várias etapas. Então, em primeiro lugar, avaliar que dados eu tenho, por que eu tenho esses dados, quais são as bases legais que me permitem tratar esses dados. E quando a gente fala em bases legais, a gente está falando não apenas em consentimento do titular. Consentimento é uma base legal possível, você consentiu, o dado é tratado. Mas existem outras bases legais, por exemplo, cumprimento de obrigação legal regulatória, tutela da saúde, proteção do crédito ou até mesmo o legítimo interesse da empresa ou da organização que está tratando dados. Então, mapear os dados, verificar quais são as bases legais, estabelecer procedimentos e mecanismos para atender aos titulares, né? Então, a lei fala de uma figura que é o encarregado, é como se fosse um ouvidor da empresa especificamente para dados pessoais. Então, a pessoa que vai ser o ponto de contato do indivíduo com a empresa e também da empresa com a ANPD, que é o órgão responsável por regular, por fiscalizar e sancionar essas atividades. Antes da lei, era comum as empresas venderem base de dados entre elas? Infelizmente, antes da lei ser aprovada, a gente tinha um marco jurídico muito fragmentado. Então, tinha algumas normas no Código de Defesa do Consumidor, algumas normas em leis setoriais, no setor de telecomunicações, setor financeiro, setor da saúde, mas a gente não tinha uma base comum, que é o que a gente veio a ter com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a grande diferença da LGPD para o cenário anterior é que no cenário anterior, se houvesse algum mau uso, o consumidor podia ir para a justiça, talvez, né, reclamar. E com a LGPD, a gente agora tem um cenário diferente, em que se inverte,
né? Então, uma empresa, para tratar dados, precisa antes se assegurar de que existe uma base legal para isso, né? E ela precisa criar toda essa estrutura para zelar pelos direitos do titular. Então, realmente, é um modelo diferente, a gente chama de modelo ex ante de proteção, quer dizer, antes do tratamento ocorrer, as bases legais já têm que estar identificadas. Agora, dentro da Lei Geral de Proteção dos Dados, a gente tem alguma alternativa ao que acontece na prática, alguns exemplos que o Thiago já deu aqui, de, por exemplo, quando entra numa loja fazer uma compra, a exigência do CPF. A gente não é obrigado a dar, mas muitas vezes, se você não fornece, é no mínimo uma negociação mais demorada, ou você vai embora sem a compra do produto, porque o lojista ali na hora, o vendedor fala, não, só posso vender mediante a realização do cadastro aqui na loja. E aí eu parto do exemplo do mundo, né, real, físico, para o virtual, porque a gente tem agora nos sites aquele aviso, esse site utiliza os cookies, e você não tem alternativa de não quero usar e continuar fazendo a navegação. Você tem que aceitar do jeito que for a norma para conseguir usar aquilo. Quer dizer, parece que o consumidor, que o cidadão, ele ainda não consegue plenamente exercer esse direito sobre o dado que é dele mesmo. Né? Sempre é o lado mais frágil. Já tem uma alternativa para a gente conseguir escapar desse tipo de situação? Então, quando a LGPD vem tratar do assunto, ela traz não apenas uma série de direitos, mas uma série de princípios também. E aqui eu queria destacar 3 princípios que, né, quando eu dou aula de direito, os alunos, princípio não serve para nada. Princípio é muito importante porque ele nos fornece uma lente através da qual a gente vai interpretar a lei. Então, eu queria falar de 3, tá? O princípio da finalidade, da adequação e da necessidade. O que esses princípios dizem? Que quando alguém fornece um dado, o tratamento do dado deve ser feito de acordo com aquela finalidade que justificou a coleta ou finalidades compatíveis. Então, se você pega um dado meu, você não pode pegar esse dado e mandar para um terceiro para uma finalidade estranha, né? Princípio da adequação. O tratamento, né, a operação de tratamento deve ser compatível com a finalidade que justificou a coleta. E, por fim, princípio da necessidade, que significa não se deve coletar mais dados do que o necessário para atingir aquela finalidade que foi declarada no início. Então, esses 3 princípios juntos são muito poderosos no sentido de que eles impõem realmente uma reavaliação das práticas empresariais. Não se deve coletar mais dados do que o necessário, inclusive porque isso é um risco para a própria empresa. Se ocorre um vazamento, ela estará exposta a punições, né? A gente está falando muito de empresas, né? Empresas de telefonia, mas tem a grande questão que é do mundo virtual, né? Principalmente as redes sociais, que tem aí muito mais informações até que esses cadastros, né? Porque as pessoas colocam o lugar onde elas estiveram, né? Onde elas estiveram, o horário que estiveram. E registram todos os nossos cliques, né? E registram todos tudo. Eles estão ali. A lei de proteção de dados, com relação a essa questão de rede social, até onde ela pode ir, até onde a autoridade nacional pode proteger os cidadãos brasileiros nessa questão, até porque a gente sabe que está lidando com empresas multinacionais, né? É uma ótima questão e é uma questão que foi muito debatida na época da discussão da lei no Congresso Nacional. Então, na LGPD, assim como também ocorreu no Marco Civil da Internet, houve uma opção do legislador por dizer que não importa aonde esteja a empresa, não importa a origem do capital dela. Se estiver ocorrendo tratamento de dados de pessoas localizadas no Brasil, se a empresa estiver mirando o mercado brasileiro, a LGPD vai se aplicar. Tá? Então, essa é a mesma lógica do Marco Civil da Internet e ela significa, na verdade, que o mundo da internet também é abrangido pela LGPD. Existe aqui, sem dúvida, um desafio ligado mais à efetividade da norma, né? A dificuldade de você aplicar a lei para empresas que, às vezes, não têm um CNPJ no Brasil, mas em termos de incidência jurídica, a lei é plenamente aplicável. Desculpa, Yuri, em que momento que passa a ser uma infração dessas empresas o uso de informação? Porque a gente percebe, por exemplo, facilmente, que basta você fazer uma pesquisa vamos dar um exemplo aqui, um tênis. Você fazer uma pesquisa de um tênis, em qualquer site que você clicar, na rede social, em tudo, só vai te aparecer anúncio daquele tênis. Até que ponto que passa a ser uma infração ou não a forma como a pessoa é abordada e a forma como a empresa percebeu que você está pesquisando sobre aquele assunto?
De fato, o mercado da publicidade dirigida é talvez um dos mercados mais intensivos em termos de uso de dados, né? Isso é uma coisa que a gente percebe no nosso dia a dia, como no exemplo do tênis. E eu acho que é importante salientar que não existe uma proibição à publicidade dirigida, né? O que existe, na verdade, é uma exigência de que haja uma base legal e de que sejam observados os princípios que eu mencionei anteriormente. Então, muitas vezes, essa atividade de publicidade vão estar baseadas na base legal do legítimo interesse. Qual que é o direito titular? Diz, olha, eu não quero mais ver essa propaganda, né? Por favor, não me apresente mais essa informação, ela é irrelevante para mim, não me mande mais e-mails, não me telefone, né? Então, o direito de não ser assediado contra a sua vontade. O problema é que você compra o tênis, né, Tiago? E o anúncio continua aparecendo por mês, 2 meses, né? Obrigado, diretor. O JR Entrevista faz mais uma pequena pausa. E no próximo bloco, a importância da proteção de dados no combate às fake news. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. A nossa convidada hoje é a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Miriam Wiener. Vamos falar sobre a questão das fake news, um assunto aí tão debatido atualmente hoje. E de que forma, né, a Lei de Proteção de Dados, ela combate aí a questão das fake news? Eu acho importante esclarecer que a LGPD não é uma lei que foi feita para combater fake news especificamente, né? Então, fake news é um problema multidimensional, que tem questões sociais, questões econômicas, questões políticas, né? De variadas naturezas, e eu diria que não existe uma bala de prata para enfrentar o problema de fake news, que é um problema também muito antigo, né? Embora tenha se intensificado com a disseminação da internet. O problema de fake news associado à proteção de dados pessoais acontece quando a gente vê aquelas mensagens que são direcionadas especificamente a um indivíduo em função da criação de um perfil desse indivíduo, né? Um perfil político, um perfil comportamental, né? E nesse caso a gente pode às vezes observar alguns problemas associados à proteção de dados quando esse perfil é construído sem que haja uma base legal apropriada, né? De acordo com a LGPD, dados relacionados, por exemplo, à orientação política, também à vida íntima, a vida sindical, orientação sexual, enfim, são dados considerados dados pessoais sensíveis. Então, eles têm que ser tratados com ainda mais cuidado, as bases legais para o seu tratamento são ainda mais restritas e muitas vezes num ambiente político, ambiente de disseminação de notícias enganosas, a gente pode observar também um tratamento indevido de dados pessoais. Mas eu queria realmente ressaltar que a LGPD não é uma lei anti-fake news, ela é uma lei para proteger os direitos do cidadão nos variados contextos em que seus dados são usados. Tem uma outra lei em discussão no Congresso Nacional sobre isso. Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela bebe na fonte, então, do Marco Civil da Internet. A gente pode dizer que ela vem numa segunda etapa, depois que a gente tem um primeiro arcabouço jurídico para essa relação que nós temos com os nossos dados na internet. O que ela pega? O que ela aproveita ali do Marco Civil para se estender nesses direitos, ampliar o nosso conhecimento sobre o direito ao nosso próprio dado? Excelente. O Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais são normas que começaram a ser discutidas no mesmo período, 2010, 2011, né? Começaram a ocorrer consultas públicas sobre isso, depois os projetos foram enviados ao Congresso. São normas que possuem uma relação forte na medida em que o Marco Civil já traz alguns direitos ligados à proteção de dados pessoais, mas de uma forma muito pontual. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma muito mais ampla, que vai se aplicar não apenas à internet, mas a todos os ambientes públicos e privados, todos os setores da economia, e ela tem como fonte de inspiração normas que existem em outros países. Já temos hoje mais de 130 países no mundo com leis gerais de proteção de dados pessoais, e a nossa lei em particular é inspirada fortemente na abordagem europeia, né? Por que a LGPD vai além do Marco Civil? O Marco Civil fala em uma base legal apenas, que é a base legal do consentimento, né? E traz um conjunto bem restrito de direitos aplicáveis à internet. A LGPD vem de maneira muito mais abrangente, muito mais aprofundada, regular o tema, aplicável, inclusive, face ao próprio poder público. E em que momento que o cidadão vai conseguir observar que ele teve aí violado o seu direito à proteção dos dados? O que o cidadão tem que ficar de olho? Muitas vezes o cidadão vai perceber que está sendo incomodado ou vai se sentir traído de alguma maneira quando dados que ele não entregou, que ele não tornou disponíveis, são utilizados sem que ele tenha ciência ou sem que tenha uma base legal apropriada para isso. Então, alguns exemplos muito corriqueiros, né? Chamadas telefônicas não desejadas, né? Ou e-mails não desejados. Às vezes a gente recebe até um desconto, uma propaganda voltada especificamente para a gente, sem que jamais aquele dado tenha sido fornecido ou que você tenha
tem a ciência. Então, muitas vezes, nas nossas práticas cotidianas, a gente pode observar um tratamento de dados que parece indicar que algum tipo de violação LGPD possa ter acontecido. É o começo de uma longa jornada. Muito obrigado pela entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela entrevista, diretora, e obrigado também você pela sua companhia. Até a próxima.